aparece na tela. Poucos me notam, outros me desprezam, sempre tem quem me odeie. Alguns sabem como funciono, mas milhares não querem nem saber, me acham insignificante. Se me dão o lugar certo, faço proezas, resolvo até brigas e ainda dou um tempinho para que respirem. Bem, afasto o aposto e vocativo às vezes. Para mim, nesta frase que é a vida, todos devem se entender. Eu canso se demora a aparecer, mas ajudo com as conexões, se é que podem me entender. Deixo bem claras as coisas e separo bem os assuntos, mas tem sempre quem não entende. Gosto de estar nos livros, tornar a poesia mais intrigante, abraçar aquela visão restritiva. Em questões de dinheiro, não sou sovina. Deixo sempre para lá os zeros. Sou mestre dos zeros, pois me esforço muito, não vou deixá-los à esquerda. Nas alternativas, sempre sou a favor da livre escolha, ou isso ou aquilo. Se sou verso ou música, sou sutil naquela hora, aquela vírgula interior. Na dor, no silêncio lento, no suspiro, entrecorto o pulso forte. No tempo, fascínora devorador, aplaco as mazelas nos versos da flor. E em tantas orações, sejam adverbiais, sindéticas ou assindéticas, sou sempre crente. Então é isso. Quando precisar, apesar de pequenina, sou tua vírgula. Muito bom, muito obrigada. Muito lindo. Parabéns. Obrigado. De pensar que uma vírgula inspirou uma linda poesia. Muito obrigado. E quando se fala, tem uma expressão que brasileiros usam muito numa discussão, no mais auge de uma discussão, pode parar, põe uma vírgula aí, não é? É verdade. Uma vírgula que isso é assim. Não tem essa expressão? Tem. Uma vírgula que isso é assim, né? Então a vírgula ela ficou aí num respeitoso patamar. Um significado ampliado, né? Isso, porque uma vírgula muda tudo. Verdade. Né? E nós estávamos falando de leis. Nosso país tem muito esta fama. Por causa de uma vírgula, muitas coisas se muda a lei. Né? Então, a vírgula do tamanho da importância na gramática. São né? os gênios da língua portuguesa do mal, né? Wagner, o que você começa como profissão? O que você escolhe quando menino? Você quis ser o quê? Você já quis ser poeta lá? Você já sabia que você ia ser um poeta? Ou a poesia foi acontecendo? O que o Wagner formou primeiro como profissional? Minha mãe que me fala, né? Me falava que ela falecida. Ela falava que eu tinha disposição para ser músico. Né? E tinha músicos na sua família, não? Sempre algumas manifestações musicais, né? Meus tios, meu irmão depois começou a estudar, e sempre nesse ambiente musical, até que eu conheci um primo que era mais ou menos da minha idade, e ele estava bem interessado. Nós estamos falando de quando? Você tinha quantos anos? Isso quando eu tinha uns 11, 12 anos. Bem menino. Mas a minha mãe conta a que... música. Isso, formalmente, né? Mas a minha mãe conta que eu era uma pessoa... Musical, gostava de inventar coisas, né? E a sua família teve a possibilidade de colocá-lo numa escola de música? Não, eu estudei música na igreja, né? Na igreja, o meu professor foi o Valdir Peruzeto, que hoje é falecido, que foi um dos meus principais mentores, assim, que me deu bastante energia positiva para eu seguir o caminho musical. E qual era o instrumento que você começou? Então, eu comecei tocando saxofone. Nossa, adoro o sax, é meu preferido. Nossa, lindo. E meu primo foi o meu segundo mentor, junto com o Valdir Peruzeto, que era o Gilberto dos Santos, né? E aí ele que me emprestava o sax dele. E você tinha assim uma alegria de ir para a igreja? Sim. Porque você ia aprender. Para a escola. Você era diferente dos meninos? Você não queria jogar bola? Eu sempre estava atrás da música. Porque era o que me... se preenchia. Você já sabia?
De alguma forma. Sim, puxava muito, né? É. Então eu nunca fui Eu sempre fui rueiro também, porque eu fui criança, brinquei. Mas não... Mas tinha esse lado mais... depois que eu fiz 11, 12 anos, aí eu comecei a me dedicar mais, a estudar mesmo. E você se formou o que primeiro? Bom, aí a história continuou aí, porque naquele tempo, 88, 90, era complicado... aulas de música... o acesso não era tão fácil. Não era, partituras, tudo era complicado, né? E tinha questão também da música popular e erudita, que eram bem distintas, né? Uma da outra. E eu me interessava pela música erudita, então era um caminho muito mais difícil. Até eu me lembro que minha mãe tentou me ajudar, buscando informação, como faria para estudar e tal. Até que esse meu primo, Gilberto, ele me levava numa loja de partituras. E aí eu fiquei encantado com aquela loja, porque tinha disposição de vários livros, partituras, instrumentos. E virou meu lugar de visita. Tá. Sempre que eu podia... Você se realizava lá. Sim. E era interessante, porque eu era um menino, né? Tinha 12 anos. Então, sempre que eu arrumava R$5, que na época, não lembro se era reais, eu pegava o metrô. Era um investimento. Isso, eu pegava o metrô para ir lá olhar as partituras. Tá. E eu fui aprendendo olhando as partituras, que eu sou autodidata. Tá. Então eu interpretava aquilo ali, escutava na Rádio Cultura na época, né? E acompanhando os programas para aprender a música como autodidata. E foi assim mais que eu aprendi. Aí até que eu gravava umas fitas, que tá falando lá de fita, né? É desse tempo, então. Para poder estudar e tal. E uma certa vez eu gravei um concerto que é muito específico, que chama Benda, o Franz Benda, era o compositor. E é um concerto muito bonito, assim, flauta, né? E eu me encantei pelo aquele som da flauta. Depois que eu vim saber que aquele flautista era o maior flautista de todos os tempos, que é o Rampal, né? E eu fiquei encantado e ficava ouvindo aquela fita. E um dia na loja eu achei a partitura daquela música. Tá. Aí eu fiquei deslumbrado, querendo... E aí os instrumentos começaram a ser familiarizados. Quem toca o saxofone, quem toca a flauta, para você começou a ter facilidade. Sim, porque na igreja os meninos vão trocando um pouco de conhecimento, né? Tá. Então chega com saxofone, apesar da simplicidade das aulas, mas a gente troca informações, né? E nessas igrejas que são evangélicas, no caso dessa que é específica, que é a CCB, né? Que é a Congregação Cristã no Brasil. Então lá eles têm como se eles investissem nessas crianças. Isso, que é uma forma de desenvolver o lado também artístico. E dar continuidade àquela orquestra que eles têm. Porque eles têm, né, uma orquestra. Eles têm uma orquestra que acompanha, né, nos cultos. E aí eu cresci nesse ambiente aí. E também, se a gente for falar do lado financeiro, que você com 11, 12 anos, para ter um curso já era um grande investimento. Sim, era bem... Porque a perspectiva de se tornar um profissional, até ser rentável, se hoje já é difícil, imagina naquele tempo, né? Aquele tempo era complexo demais. Então, por exemplo, eu queria adquirir essa partitura que eu te contei da fita, e não tinha como seguir, porque era em dólar, as partituras vinham de outro país, né? E aí eu escondia atrás, no fundo da prateleira. Com a intenção de que ninguém comprasse antes de você ter o dinheiro. Isso, aí... E eu ficava lendo todos os livros que tinha lá. Né? Só que assim, os livros que hoje tinham... Hoje você pode comprar qualquer partitura. Hoje não precisa comprar, porque está na internet. Tem acesso. Hoje a gente tem bibliotecas, né, com PDFs. Então, e aí voltando aqui